Algumas pessoas têm me perguntado como é que a gente faz o preparo para o envio de plantas. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como é que eu faço. Então, hoje é sábado, ontem, sexta-feira, foi o dia que eu tirei todas as plantas do substrato. Então, elas foram retiradas do substrato. Deixa eu tentar achar uma aqui. As raízes lavadas, para que a gente tire o excesso. E aqui eu vou deixar elas secando, olha só, já tá bem mais seco. Eu uso o jornal aqui embaixo da caixa para poder absorver a umidade. E aí então elas estão num local protegido do sol pleno, né? Porque aqui eu tenho esse telhado de vidro, ele passa claridade, mas não permite que passe os raios solares. Então elas estão aqui. E hoje é o segundo dia que elas foram tiradas do substrato. Elas ficarão aqui por hoje o dia todo e amanhã o dia todo também, que ao final da tarde eu começarei a fazer o processo de embalar as plantas para poder despachá-las. Então, mas por que a gente precisa tirar elas com antecedência? Para que as plantas desidratem um pouco. Olha, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Esta planta é uma verrugas. E olha só, ela tá bem firme. Então, eu não vou conseguir embalar essa planta dessa forma. Eu preciso que ela murche para que eu consiga fazer... para que eu consiga passar ela no papel toalha e que ela forme mais ou menos um cone. Então, algumas eu já tenho mais murchas. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa eu tinha evitado a guala nos últimos dias, uma borda rubra. Então ela já está mais murcha. Quando eu for embalar, eu já consigo fechá-la com papel toalha, sem quebrar as folhas. Diferente das plantas que ficam mais firmes, como por exemplo essa daqui. Essa eu terei mais dificuldade em embalar por conta da textura das folhas. Aqui também. Então, eu preciso tirá-las com antecedência e aconselho que vocês tirem com no mínimo 3 dias de antecedência para que a planta tenha tempo suficiente de murchar. Olha só. Ela tá bem firme ainda, eu não consigo fechá-la, ó, sem que quebre as folhas. Então, por isso que eu preciso que elas murchem. E aí a minha estratégia é deixar elas fora do substrato, sem excesso de terra, para que elas consigam murchar. Essa daqui eu não sei se eu vou conseguir despachar no tempo previsto, justamente por conta disso, assim como essa, que é uma Nubilium. Olhem o tamanho das plantas, gente, coisa mais linda. Essa é uma verrugas, essa é uma Nubilium, não consigo nem mexer nela. E aí, vou mostrando para vocês o passo a passo. Pessoal, então para a gente embalar as plantas, a gente precisa de alguns itens indispensáveis. Eu tenho esse papel toalha, pode ser papel higiênico, pode ser um papel absorvente de preferência, tá? Pode ser papel higiênico, pode ser aquele papel toalha que a gente compra no supermercado. Isso aqui eu compro em lojas de embalagens. Eu comprei um pacote com 6 rolos, ele rende bastante. Acho que eu paguei 40 e poucos reais, comprei pelo Mercado Livre. Eles entregaram no dia seguinte. Então, papel toalha. A gente vai precisar de fitas, né? Fita plástica. Uma balança, caneta. Eu gosto da caneta de marcador de ponta dupla, que é de projetor ou de CD, que as pessoas dizem, que a gente compra em papelaria. Porque eu gosto de escrever no verso das folhas a identificação da planta. Então, por exemplo, eu escrevo aqui, para que não precise ficar escrevendo papelzinho ou mandando identificação à parte. Então, vamos lá, vamos tentar embalar uma planta. Essa daqui em específico, olha, faz 4 dias que ela está fora do substrato e ela ainda não murchou o suficiente para que eu consiga fechá-la com o papel. Diferente dessa daqui, ó, que ela já está bem mais murcha e a gente já consegue abraçar ela com o papel. Então, o que eu faço?
Pega uma quantidade considerável de papel e vamos embalar a planta. Eu sempre começo pela raiz, porque evita de ficar derrubando substrato, fazendo sujeira, e a gente consegue fechando as folhas de baixo para cima. Então você vai enrolando o papel de forma que você vai apertando para que a planta forme um cone. Pronto. Agora a planta está bem embalada e protegida. Vou fazer isso com todas as demais. O que eu faço então? Eu vou forrar a caixa com papel, pode ser papel manilha, pode ser jornal, pode ser papel toalha, papel higiênico, o que for. Forro a caixa embaixo para a gente evitar que as plantas fiquem em atrito, que elas se choquem. Então eu sempre forro a caixa. Acondiciono as plantas. Sobrou espaço, novamente eu vou colocar algum fator de proteção. Então, jornal, papel, o que vocês quiserem. Depois de feito isso, fecho a caixa e aí então agora eu vou gerar a etiqueta de envio. Olha só, então essa é uma parte bem interessante para vocês saberem. A pessoa comprou a planta minha, ok. Como é que eu calculo o frete? Eu fiz o meu cadastro no site Melhor Envio. Entra lá, é www.melhorenvio.com.br. Lá você faz seu cadastro, informa seus dados e aí você pode fazer, você faz um depósito de dinheiro. Então acho que o depósito, o valor mínimo é R$40. E esse dinheiro fica lá na conta. Toda vez que você precisar fazer algum envio, você pode utilizar esse dinheiro. Mas antes de entrar nessa questão, eu vou falar somente como que eu faço, coto o frete antes do envio. Então a pessoa, supondo que ela foi lá e ela escolheu 3 plantas. Eu sabendo o tamanho das plantas, eu sei mais ou menos qual é o espaço que elas vão ocupar. Então eu uso sempre como referência uma caixa de sapato quando as plantas são pequenas. Então a pessoa me mandou, escolheu 3 plantas, eu sei mais ou menos a medida de uma caixa de sapato, que é 30 centímetros por aproximadamente 17 de largura e 12 ou 14 centímetros de altura. Então eu entro lá no site do Melhor Envio, com o CEP que a pessoa me manda, coloco o CEP dela, coloco estas medidas que falei para vocês, que ele vai pedir altura, largura e comprimento. E eu coloco o peso, você informa o peso. Então o peso geralmente é aproximado, mas como eu disse para vocês, sabendo o tamanho das plantas e que elas não vão ultrapassar 1 kg, eu já coloco 1 kg. E aí faço a simulação e depois envio então o valor para a pessoa. Mas quando você enviar o valor para a pessoa, você já diga assim, olha, para uma embalagem do tamanho de uma caixa de sapato com aproximadamente 1 kg. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa ela encomenda 2 ou 3 plantas e aí ela viu que o frete ficou em conta e ela começa a acrescentar outras plantas. Aí quando ultrapassa o peso, o valor do frete muda também e aí você acaba ficando no prejuízo. Então já informa que é para uma caixa de até 1 kg. Aconteceu com esta, a pessoa havia comprado uma única planta. E aí, de repente, eu fiz o cálculo para uma caixa de até 1 kg e ela acrescentou mais 3 plantas. E, de fato, a caixa ultrapassou 1 kg. Então, eu falei, espere, eu preciso recalcular o frete com o acréscimo dessas plantas. E aí, então, eu acrescentei mais peso e aumentei as medidas da caixa lá no sistema e gerei, então, a simulação para que eu pudesse informar a pessoa o valor aproximado do frete. Isso é para você informar o cliente sobre o valor do frete. Agora eu vou falar para vocês como é que a gente vai fazer de fato quando a gente já estiver com a embalagem pronta, com as plantas devidamente acondicionadas e eu preciso então gerar a etiqueta para fazer o despacho das plantas. Ok, pego a caixa então, tiro as medidas dela, a altura, porque o site lá vai me pedir a altura, vai me pedir a largura e vai me pedir o comprimento.
De posse dessas informações, você vai digitar o CEP da pessoa, todas essas medidas e o peso exato agora. Então, por isso que eu disse que a gente precisa da balança. Então, peso a caixa, 1,320 kg. Eu vou colocar 1,4 quilos, tá? E aí, feito isso, informo os dados da pessoa. Geralmente o sistema, se o CEP estiver correto, ele já vai me trazer o nome da rua, ele já vai trazer o bairro, ele já traz a cidade. A única coisa que a gente vai precisar acrescentar é o nome da pessoa e o número da residência. E um detalhe, muito importante, o CPF. Porque como eu não sou empresário, como eu não tenho nota fiscal, eu preciso então informar o CPF da pessoa para que depois eu possa fazer a declaração de conteúdo. No próprio sistema, a declaração de conteúdo é gerada também. Então você digita as informações da pessoa em relação aos dados de endereço, CPF também, e aí você pede para fazer a declaração de conteúdo e informa quais são os itens, valor, quantidade que você está enviando. Lembrando que não é permitido enviar plantas pelos correios. Muitas pessoas se arriscam, é um risco porque se for pego pode ser retido, tá? Então essas são as informações. Feito tudo isso, vou lá no sistema, gero a etiqueta, pago com aquele saldo que eu tenho em conta. Não é possível, na verdade, pagar via boleto, por exemplo. Você poderia pagar via boleto, só que daí vai levar 3 dias. E aí você vai ficar com uma caixa fechada, esperando até 3 dias para poder fazer o despacho das plantas. O site é seguro, tá? Eu não tenho problema com ele, nunca tive. E de repente você consegue fazer assim, até mesmo, por exemplo, ontem era um domingo, eu consegui fazer uma transação porque eu estava imprimindo as etiquetas, acabaram os meus créditos. Eu fui lá, fiz uma transferência bancária, envio o comprovante no domingo mesmo de que fiz a transferência bancária, em 10 minutos o crédito já estava na minha conta, eu já pude usar novamente. Então essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês sobre despacho das plantas.